Eles emanam, digamos, de uma comunidade e foram capazes de absorver características dessa comunidade, neste caso alentejana, né, do norte alentejano, foram capazes de assimilar muito do que são os hábitos, as músicas, os ritmos, as dinâmicas, o humor, as histórias que foram passando, né, portanto, nesta região do país. Os bonecos assimilaram isso tudo, foram sabendo assimilar isso tudo, e isso é de facto um resultado extremamente forte, né, daquilo que é uma expressão tradicional da nossa cultura. Os bonecos, acima de tudo, são isso. Também são teatro, também são marionetas, bonecos neste caso, e têm uma técnica própria, que são marionetas de varão, manipuladas por cima, à semelhança do que acontece noutras regiões da Europa. Por exemplo, o que é mais conhecido do público são os famosos pupis sicilianos, que são marionetas do mesmo tipo, só que em formatos muito grandes, enquanto que os bonecos de Santo Aleixo são formatos pequenos, portanto, que têm entre 20 e 40 centímetros e que se mostram, se apresentam num espaço próprio, que é o retábulo, portanto, que é um espaço concebido exatamente em função e de acordo com a dimensão dos próprios bonecos. Depois aí também aparece a própria iluminação, que é uma candeia de azeite, enfim, e depois aparecem umas outras quantas coisas, será a música tocada ao vivo, os fogachéus, os elementos, hoje diríamos que eram os efeitos especiais, né? Claro que depois também são um repertório que eles foram guardando, né? ou que através deles se foi guardando, portanto, são essas, portanto, que aí já entramos depois nas histórias que eles contam. Os movimentos culturais e sociais vão acontecendo em função das realidades que existem, né? Portanto, ou seja, a circunstância de partir do 25 de Abril de 74, se ter criado aqui em Évora o Centro Cultural de Évora, portanto, uma companhia de teatro profissional, foi absolutamente determinante para a sorte, diria assim, dos bonecos de Santo Aleixo. Porque não havendo aqui uma estrutura profissional de teatro com as pessoas que aqui estavam, pronto, nomeadamente o Mário Barradas, que era o diretor da companhia, que foi o fundador da companhia aqui em Évora. E esta gente foi importante porque eles sabiam da existência dos bonecos e sabiam também que o Talhinhas, portanto, no final da década de 70, do século passado, né, já não conseguia trabalhar com os bonecos, mas eles tiveram a perspicácia de perceber que havia ali digamos, um espólio, uma parcela importante da nossa cultura que era bom que não se perdesse. Esta expressão dos bonecos de Santo Aleixo é uma expressão oral. Isto foi qualquer coisa que resultou digamos, da atenção e do olhar que este coletivo de pessoas ligadas ao teatro tiveram na sua relação com aquele objeto que foram adquirir, né, por via digamos, do mestre Talhinhas. E, portanto, isso fez com que a gente conseguisse preservar esta coleção, este espólio da nossa cultura popular, do nosso teatro popular, por assim dizer, da forma como ele está hoje e que é como ele era antes. Mas porquê é que a gente vai mexer numa coisa se ela tem uma capacidade de comunicação arrasadora? Aquilo que nos tem que preocupar, em primeiro lugar, é continuar a apresentar o espetáculo dos bonecos. Essa é a condição maior e é nisso que nós estamos empenhados. Temos estado ao longo destes quase 40 anos, nós começámos a trabalhar em 1982, por aí, com os bonecos, 81, 82. Já temos alguns anos disto, já quase que trabalho com os bonecos há tanto tempo quanto eu e os meus colegas. O mestre Talhinhas trabalhou, já está muito próximo desses anos de trabalho com os bonecos. Portanto, quer dizer que temos que tratar de ter nova família.
a condição da preservação destas coisas depende muito da existência de coletivos artísticos, do nosso ponto de vista. Portanto, isso foi o que garantiu este processo ter acontecido. É ter aqui um grupo de pessoas, de atores e atrizes, que puderam profissionalmente acompanhar isto. Porque isto precisa, né? Porque isto implica uma relação com o objeto artístico, uma relação permanente. Quem é? Oh, senhor desta estalagem, dai-me coma de pecado, trago a mulher pijada. Este tempo, digamos, dos bonecos chegarem a Évora também corresponde a uma coisa que nós também fomos observando, que era à importância que as marionetas em geral no mundo, o espetáculo da marioneta foi ganhando de novo. E os bonecos foram, quer dizer, também terão contribuído para isso, de alguma maneira, sobretudo aqui em Portugal, portanto, este movimento, este redomar o trabalho com os bonecos. A realização da Bienal, logo em 87, foi também um importante contributo para esse movimento, porque não havia mais festival nenhum de marionetas em Portugal. Este universo dos bonecos de Santo Aleixo é um universo muito alentejano, muito, digamos, da forma de ser das pessoas lá da aldeia, né? São claramente um produto rural e que a gente tem tido sempre essa preocupação, porque entendemos isso de uma importância enorme, é o voltarmos regularmente aos lugares onde os bonecos eram apresentados pelos velhos titiriteiros, por Mesteirinhas, por Manuel Jaleca, para voltar a essas aldeias, a esses lugares. E isso a gente tem feito. E é de uma enorme, digamos, para nós tem sido, enfim, não só gratificante, mas como para o próprio processo de aprendizagem, das minhas aprendizagens, dos meus colegas de trabalho, que trabalham com os bonecos, aprender com aquelas pessoas, porque aquelas pessoas lá naqueles lugares têm histórias sobre os bonecos que contam. E os bonecos de Santo Aleixo são aquelas pessoas, as personagens dos bonecos de Santo Aleixo são lá, a gente encontra-as lá no meio daquela gente, né? Indo lá a esses sítios, vamos sempre, digamos, guardando mais qualquer coisa que acrescenta, melhor dizendo, ao trabalho que a gente faz com cada um destes personagens. Depois também há o contrário disso, que é a gente mantendo esta relação com essas comunidades, garantimos a preservação da memória, da dimensão da memória coletiva que há deste objeto aqui nas aldeias do Alentejo. Ela cómoda minha, não ela cómoda minha. Este tem a folha larga, este tem a folha larga, o meu tem a miudinha. E acho que o problema maior neste tipo de projetos de maior dimensão, maior envergadura, é o pós-projeto. Isso é aquela questão que me preocupa mais. Ainda que eu pense que, e é por isso também que penso outra coisa, que penso que, quer dizer, este tipo de projetos de capitais europeus da cultura devem assentar muito, digamos, da sua dinâmica na criação de condições para que projetos locais de variedíssima ordem se possam redimensionar e possam ganhar mais importância. Portanto, eu acho que esse tem que ser um fator determinante da capital, por duas razões. Uma, para salvaguardarmos que depois, quando a capital acabar, digamos, isto tudo não acabe com ela, né, o que estamos a fazer, por um lado, né, e por outro lado, digamos, garantir que conseguimos ser, digamos, aquilo que somos na diferença com os outros. Portanto, e isso é o que Évora está a precisar. Évora precisa, neste tempo que vivemos, precisa de facto de um momento de relançamento, né? E esta é a oportunidade para que isso aconteça.